Alô galera do primeiro ano, estamos novamente aqui com álgebra. Nós vamos hoje trabalhar o capítulo 10, aula 6, aula gravada, certo? Vamos dar continuidade ao estudo de função do segundo grau. Função quadrática, definição: uma função de segundo grau. Uma função quadrática é uma função f de r em r, definida por ax ao quadrado mais bx mais c, com o a, o b e o c sendo números reais e o a sendo diferente de zero. Então toda função do segundo grau ela tem que ter essa forma geral aqui. Ela vai ter o coeficiente a, que não pode ser zero, né? O b e o c eles podem ser zero. O único que não pode dar ser zero é o coeficiente a. Se o coeficiente a da função for zero, aí nós não teremos uma função quadrática. Exemplo, f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 4. Observe que nós temos o coeficiente a sendo 1, o coeficiente b sendo menos 3 e o coeficiente c sendo 4. Zero já é função quadrática, zero ou raiz, né? Lembre que a gente já trabalhou o que é o zero ou a raiz de uma função. O zero, a raiz da função, é o valor de x quando a função é igual a zero, né? Então, as raízes ou zeros da função quadrática são valores de x para os quais tem-se o f de x, né, igual a zero. Então, quando você iguala a função a zero, nós vamos obter uma equação do segundo grau, né? Então, determinamos os zeros ou raízes da função, resolvendo-se a equação do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Lembrando que, para resolver uma equação do segundo grau, a gente utiliza aquela relação de Bhaskara, né, que é menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Tá aqui, ó. Lembre-se que o delta, que a gente chama de discriminante, né, é b ao quadrado menos 4ac. A fórmula de Bhaskara é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Aí nós temos aqui algumas relações, porque como o delta é quem discrimina, quem determina se a equação vai ter ou não, se ela vai ter ou não raiz. Então, se esse delta, que vem dentro de uma raiz quadrada, ele for um número positivo, ou seja, maior que zero, a função ela terá duas raízes reais iguais, ou duas raízes reais distintas, ou seja, o x' aqui, nesse caso o x', ele vai ser diferente do x duas linhas. No caso aqui, ó, nessa relação aqui, o x' ele vai ser diferente do x duas linhas. Já nessa outra aqui, o delta sendo igual a zero, né, você vai ter duas raízes reais iguais, ou seja, o x', ou x1, dependendo da forma que você falar, ele vai ser igual ao x duas linhas. Já nessa aqui, quando o delta for negativo, a equação ela não vai ter uma raiz real. Então, a gente aqui não vai ter x' e x duas linhas como dois números reais. Continuando. Exemplo. Determine os zeros das funções reais a seguir. Bom, nós temos aqui a função, né? Como é que a gente vai determinar o zero dela, né? A gente vai pegar a função, essa função aqui, que é x ao quadrado, menos 3x mais 2 e vai igualar ela a zero. Então vamos calcular o delta, calcular o discriminante. Então b ao quadrado, b é menos 3, menos 4 vezes o a, que é 1, o a é 1, vezes o c, que é 2. Calculando aqui o delta da equação, menos 3 ao quadrado dá 9, menos 4 vezes 1 vezes 2 dá menos 8. O delta, ou o discriminante aqui da equação, vai ser igual a 1. Substituindo agora na fórmula de Bhaskara, x é igual aqui, ó, a fórmula está aqui, menos b, aí você tem o menos da fórmula, com o menos do coeficiente b, ou seja, menos 3, para não ficar batendo o sinal. Ou você faz o jogo de sinal direto, ou você coloca assim, raiz quadrada de 1 sobre 2 vezes o a também é 1, então x vai ser igual, x aqui vai ser igual, deixa eu consertar aqui, x aqui vai ser igual a 3, menos por menos jamais, mais ou menos 1 sobre 2. Aí nós vamos ter dois valores, o x', 3 mais 1,
dividido por 2. Vamos ter aqui o x, duas linhas, que vai ser 3 menos 1 dividido por 2. Aqui vai dar 4 sobre 2. Vamos ter aqui o x', vai ser 2. E aqui nós vamos ter 2 sobre 2. Vamos ter que o x duas linhas vai ser igual a 1. Tá aí as raízes da equação no segundo grau. Já aqui na letra B, né? Na letra B nós temos aqui, vamos calcular o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Delta aqui vai ser 9 menos, aqui vai dar 20. 9 menos 20 tá menos 11. Aí, ó, como deu negativo, significa dizer que nessa equação aqui não existe, né? Não existe raiz. Não existe aqui raiz real. Ou seja, nesse caso nós não temos um x' e um x duas linhas real. Então, a gente diz que a equação não tem raiz. Só que tem que dizer que ela não tem raiz real. Tá aí a aplicação da fórmula de Bhaskara, né? Continuando aqui, gráfico da função quadrática. Como vocês sabem, no gráfico de uma função quadrática, ela gera no plano cartesiano uma parábola, né? Então a parábola ela vai ter a concavidade voltada para cima, voltada para baixo. Então o gráfico de uma função quadrática é uma curva, tá aqui, ó, é uma curva denominada parábola. O sinal do coeficiente A, né? O termo que é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, ele é quem determina essa concavidade. Então, se esse A aqui for maior que zero, concavidade da parábola para cima, nós vamos ter aqui uma carinha feliz. Se o A for menor que zero, né? Negativo, né? Nós vamos ter uma carinha triste, concavidade da parábola voltada para baixo. Certo? Então, quem determina se a concavidade vai ser para cima ou para baixo vai ser o coeficiente A. Aí nós temos agora um ponto bastante importante da parábola, que é o vértice da parábola, certo? E a questão da imagem da função. Então, o vértice da parábola é o ponto da curva correspondente à ordenada y do vértice, que pode ser o valor máximo ou o valor mínimo. As coordenadas do vértice da parábola, a gente geralmente vai chamar de x do vértice e do y do vértice. O x do vértice, como está aqui embaixo, ele é calculado usando essa relação aqui, ó, menos b sobre 2a. E o y do vértice, a gente usa essa outra relação aqui, ó, menos delta sobre 4a. Então, nós temos aqui o x do vértice e o y do vértice. Esses pontos aqui, esse ponto aqui é um dos pontos principais da parábola, certo? Para na questão da resolução, a construção de gráfico, que a gente vai trabalhar mais na frente. Então, tem aqui, calcula as coordenadas do vértice da função f de x igual a x ao quadrado menos 3x. Então, ele quer o x do vértice. O x do vértice é menos b sobre 2a. Então, a gente substitui. Menos. Aí tem um menos com o menos de aqui. Aí, para não ficar batendo, a gente bota entre parênteses sobre 2a. O a aqui na função é 1. Menos por menos jamais. A gente vai ter que o x do vértice dessa parábola aqui é 3 sobre 2. Agora vamos achar o y do vértice. O y do vértice é o delta menos o delta sobre 4a. Então o delta é b ao quadrado, então vai ficar menos 3 ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o 2, que é o c, sobre 4 vezes o a, que é 1. Então, 3 ao quadrado lá negativo dá 9.
Aqui vai dar menos 8, né? Sobre 4. 9 menos 8 dá 1. Então, o y do vértice dessa parábola vai ser 1 quarto. Essas são as coordenadas do vértice da parábola. Dando uma organizadazinha aqui, ó, a gente teria o seguinte para ordenado: 3,3 meios para x e 1 quarto para y, que é o x do vértice, e o y do vértice da parábola. Lembrem dessa relaçãozinha aqui, ó. Essa é a relação que serve para calcular o vértice da parábola. Continuando, o que acontece? Onde é que fica o vértice da parábola? Ele pode ficar aqui embaixo, esse vértice aqui, ó. Ele pode ficar aqui embaixo, certo? Lembre que ele vai ter aqui o y do vértice, ele vai ter o seu x do vértice aqui, ó. Se vocês analisarem essa função aqui, ó, aqui é o x' e aqui é o x duas linhas. Que o x' e o x duas linhas são os pontos onde o gráfico toca o eixo das abscissas. Então, se você analisar, o x do vértice é a média aritmética entre o x' e o x duas linhas. Ou seja, é só pegar as duas raízes, dividir por 2 e você achar o x do vértice. Também é uma outra forma de você achar o x do vértice, contanto que você tenha conhecimento das duas raízes. Então, o que acontece? Nesse gráfico aqui, observe que as pernas da parábola elas vão se esticando para cima, né? Aqui ela vai se estendendo para cima. Então não tem um limite máximo, a gente tem um limite mínimo. Então o vértice da parábola aqui nesse caso vai ser um ponto mínimo. E o y do vértice que fica aqui, né? O y do vértice ele vai ser o valor mínimo. Então a imagem dessa função, ou seja, os valores de y, né? Vão ser valores que vão ser desse ponto aqui para cima. Desse ponto aqui para cima. Então, e a concavidade voltada para cima, né? Se a concavidade for voltada para cima, nós vamos ter um ponto mínimo, certo? Já se você tiver essa situação aqui, ó, nessa situação, o a aqui da função, ele é menor que zero. E nós vamos ter aqui um ponto máximo. Porque as pernas da parábola elas vão decaindo, tá vendo? Aqui, ó, vão tendendo para o infinito negativo. E nós vamos ter aqui o ponto máximo. Esse aqui é o ponto máximo da nossa função, certo? E nós também vamos ter também o seu x do vértice aqui, ó. Nós também vamos ter o seu x do vértice e o seu y do vértice, certo? E a imagem dessa função, ó, vai ser desses valores aqui, ó, para baixo, ó. Ela vai caindo aqui os valores de y. Nós não vamos ter valor de y nessa parte aqui de cima. Então, o estudo do gráfico da função quadrática, para encontrar os pontos nos quais o gráfico da função de segundo grau corta o eixo das abscissas, que é o eixo x, deve-se encontrar suas raízes. Eu já tinha comentado com vocês, né? Os pontos onde o gráfico corta o eixo x é justamente as raízes da equação. E para isso é necessário a gente pegar a função e igualar ela a zero. Igualando ela a zero, a gente acha o x' e o x duas linhas utilizando a fórmula de Bhaskara. Quando o discriminante ou o delta, né, é positivo, ou seja, o delta é maior que zero, x1 e o x2 são reais, diferentes. E os pontos x1, 0 e x2, 0 vão pertencer ao gráfico da função f. Ficam sobre o eixo x, uma vez que suas ordenadas são nulas, né? No caso, o y sendo igual a zero. Contudo, nem sempre o discriminante é positivo, ele pode ser negativo ou nulo, né? Considerando, portanto, os sinais do discriminante, delta, né? E o sinal do coeficiente dominante A da função do segundo grau, tem 6 tipos de gráficos que são apresentados a seguir. Nós temos o primeiro caso. O primeiro caso aqui, nessa primeira aqui, ó, o que a gente pode analisar? O delta sendo maior que zero, nós vamos ter duas raízes. Nós vamos ter o x' e nós vamos ter o x duas linhas. Só que nesse caso aqui, né, como a concavidade está voltada para cima, o a é maior que zero, né? E nesse caso aqui, do lado direito, nós vamos ter aqui o a sendo menor que zero. Concavidade voltada para baixo. E também, ó, como o delta ele é positivo, nós vamos ter o x'
e nós vamos ter o x duas linhas. Está aqui mostrado no gráfico. Essas são as duas posições. Outro ponto importante aqui é o coeficiente C. O termo independente, que é o termo que não vem acompanhado da letra, ele sempre vai ser o ponto onde o gráfico vai interceptar o eixo das ordenadas, que é o eixo y. Então, as observações aqui. Note, nesse caso, o gráfico corta o eixo x em dois pontos, justamente onde as abscissas x1 e x2, que são as raízes, representam as raízes da função, independente de a ser positivo ou a negativo. O vértice da parábola, né? O vértice V é um ponto cuja abscissa é equidistante das raízes x1 e x2. Está aqui o vértice da parábola com a concavidade voltada para cima e aqui o vértice da parábola com a concavidade voltada para baixo. Só lembrando que ele vai ter aqui a sua coordenada x do vértice e aqui a sua projeção, aqui, ó, que vai ser o y do vértice. A mesma coisa nesse gráfico aqui, né? Aqui esse ponto aqui vai ser o x do vértice e a sua projeção aqui, ó, vai ser o y do vértice. O valor C, está aqui, ó, que eu acabei de falar, indica a ordenada do ponto 0C, ou seja, vai ser o ponto onde o gráfico toca o intercepto do eixo y. O f de 0 vai ser sempre igual a C, onde o ponto 0 e C pertencerá ao gráfico, né? Esse aqui é os dois primeiros casos. É o primeiro caso, só que com a concavidade para cima e concavidade para baixo com o delta maior que zero. Aí nós temos aqui o segundo caso, que é com o delta sendo igual a zero. Com o delta sendo igual a zero, a gente vai ter o x' ou x1, x2 sendo iguais. Ou seja, ele tocará o gráfico da função em apenas um ponto no eixo x aqui, que é o eixo das abscissas, tá vendo? E isso se o delta da função for igual a zero, x1 igual a x2. O que acontece nesse caso? O vértice da parábola sempre vai ser igual à raiz da função, que é o x1 ou o x2, porque eles são iguais, né? x' e x2'. Aqui é a mesma coisa, o vértice da parábola vai ser justamente o x' ou o x2', lembrando que eles são iguais porque o delta é igual a zero. Então, nesse caso, o gráfico intercepta o eixo x em apenas um ponto, no qual coincidem, né, com o x1 e x2, que é o x' e o x2', e também com o vértice da parábola. O vértice V ele tem a abscissa igual às raízes x1 e x2. O ponto 0 e C indica ainda o local onde o gráfico vai tocar o eixo y. Eu falei aqui, ó, o coeficiente C sempre vai ser o ponto onde o gráfico toca o eixo das ordenadas em qualquer função do segundo grau, ou função quadrática. Terceiro caso. Agora, o terceiro caso, o delta é negativo. Com o delta negativo, nós não temos raízes. É como se a parábola ela ficasse flutuando em um dos quadrantes, né? Observe aqui, nesse caso aqui, que o a da função, né, que é o coeficiente a, ele é maior que zero. Só que como ela não tem raiz, ela não toca o eixo x, ela não está interceptando. Isso justamente porque o delta, que é o discriminante, é menor que zero. Já que o a é negativo, com cavidade voltada para baixo, como ela não tem raiz, ela não intercepta o eixo das ordenadas. Vai acontecer sempre isso quando o delta for menor que zero. Então, note que nesse caso a parábola não intercepta, ou seja, não toca o eixo x, independente do valor de a. O vértice V é um ponto do plano cartesiano situado acima de x, né, se a for maior que zero, ou abaixo de x, se o a for menor que zero. O ponto 0 e C ainda continua sendo o ponto de intersecção com quem? Com o eixo y. Construção do gráfico da função f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Bom, para construir gráfico, quando a gente construiu o gráfico de uma função afim, que é a função do primeiro grau, a gente precisava só de 2 pontos. No mínimo 2 pontos determina o gráfico da função afim, porque a função afim determina uma reta, e uma reta com 2 pontos apenas, ela já é definida. Já uma parábola já é mais um pouquinho complicado, porque ela tem uma curva. Então, o que acontece? O gráfico da função f é uma curva simétrica chamada parábola, que tem 3 pontos principais. Quais são os 3 pontos principais da parábola? As raízes,
x' x duas linhas, caso exista, o vértice da parábola e o ponto 0C, né, que vai ser o ponto C, né, o coeficiente C, que é o local onde o gráfico intercepta o eixo das ordenadas. Então, para construir o gráfico, a gente pode utilizar os dois métodos. Atribuir valores para x e determinar as respectivas imagens. Né? Você pega aqui, ó, distribui alguns valores de x, joga na função aqui, ó, que é x ao quadrado mais 1, acha as suas imagens e vai marcando os pontos. Calcular as raízes ou o vértice e o ponto 0 e C, e depois, de acordo com o valor de A, com cavidade para cima, se o A for maior que zero, com cavidade para baixo, se for menor que zero. Exemplo, considerando a função quadrática x ao quadrado mais 1. Então, olha só, como é que essa função aqui, o A é positivo, né? A gente já sabe que ela vai ter a concavidade voltada para cima, tocando o eixo y onde? Ele vai tocar o eixo y no 1 aqui, ó. Quando você pega a função e iguala ela a zero, como é uma equação de segundo grau incompleta, passando um para o outro lado ele passa negativo, você vai perceber que nós vamos ter mais ou menos a raiz quadrada de menos 1. Ou seja, significa dizer que essa equação ela não tem raiz real. Não tendo raiz real, ela não toca o eixo x. Não, já é já é uma luz, né? Já tem um norte. Então, você pega o ponto onde ele toca o eixo y, né? Que é 1. Aí você pega alguns valores maiores aqui, ó. Que 0, desculpa, né? Observe que a função aqui vai ter 0 e 1, ó, que é esse ponto aqui é o ponto de coordenadas 0 para x e 1 para y. Então, foi escolhido aqui 1, 2, 3, aí calculou as suas imagens, ó, 1 ligado com 2, 2 ligado com 5, 3 ligado com 10, ó, escolheu aqui o menos 1, menos 2, sua imagem 5, e o menos 3, sua imagem sendo 10. Então, montou-se aqui a curva, né? O outro método, né? O que acontece? É que nem eu falei, você acha a raiz, não tem raiz. O vértice da parábola, o x de o vértice é 0. Né? Como é que a gente calcula o x de o vértice? O x de o vértice é menos b sobre 2a, só que o b na equação aqui ó, não tem. Então a gente considera sendo 0, então você vai ter 0 sobre 2. E 0 sobre 2 dá 0. E o y do vértice ó, é 1. Então eu já sei que a parábola ela vai fazer essa conjuntura aqui, ó. Ela vai para cá e para cá sem tocar o eixo x, porque o delta da equação é negativo. Então, esses são os dois métodos para a gente construir o gráfico de uma função quadrática, né? Temos aqui um pequeno resumo, né? Determinar os zeros da função, determinar as raízes, né? Igual lá na função a zero. As raízes de uma função relacionam-se com o discriminante, né? Ou seja, se o delta for igual a zero, a função vai possuir duas raízes reais iguais. Portanto, a parábola toca uma vez o eixo x, que é o eixo das abscissas. Delta maior que zero, a função possui duas raízes reais diferentes. Portanto, a parábola toca duas vezes o eixo das abscissas. E o delta negativo, né, menor que zero, a função não possui raiz real. Portanto, a parábola não toca o eixo das abscissas. A gente viu também que a parábola é uma curva que representa o gráfico da função f de x igual a x mais b, ax ao quadrado mais bx mais c. Ela pode apresentar a concavidade voltada para cima quando a é maior que zero, ou a concavidade voltada para baixo quando a é menor que zero. O vértice da parábola é determinado por esse par ordenado aqui, por essa forma, que é o x do vértice, menos b sobre 2a. Aqui é o y do vértice, menos delta sobre 4a. Esse ponto ele indica um ponto máximo quando A é menor que zero, né, e mínimo quando A é maior que zero. A gente ainda vai fazer um estudo detalhado sobre o vértice da parábola. Esse estudo vai ser no próximo capítulo. Continuando aqui, nós vamos ter atividade de sala, página 18 e 19. A primeira questão diz o seguinte: o gráfico de uma função real definida por y igual a 3x ao quadrado menos k mais 2 x mais k menos 1 é uma parábola cujo vértice pertence ao eixo das abscissas, determina o k. Então tem informação importante que ele diz o seguinte, que o vértice dessa parábola, aqui ó, o vértice ele pertence ao eixo das abscissas. Então o que a questão está dizendo? A questão está dizendo o seguinte, graficamente você vai ter uma parábola, não sei se ela vai ser
passando desse jeito aqui, eu só sei que ela vai ter a concavidade voltada para cima, porque o A é positivo. E ele disse que o vértice da parábola, que é esse ponto aqui, ó, ele disse que o vértice da parábola aqui, ele vai pertencer ao eixo X. Se o vértice da parábola vai pertencer ao eixo X, é porque, nesse caso aqui, o vértice da parábola vai ter as seguintes coordenadas. Você vai ter o X do vértice e o Y do vértice de certeza vai ser 0, porque o ponto vai ficar em cima do eixo X aqui. Ficando em cima desse eixo X aqui, a imagem né, do X vai ser 0. Ou seja, nesse caso, o Y do vértice da função será igual a 0. Então, como é que a gente calcula o Y do vértice? A gente calcula o Y do vértice usando aquela relaçãozinha menos delta sobre 4A. Então, substituindo aqui, lembrando que o delta, né, é menos B ao quadrado. Desculpa, errei aqui, estou confundindo com a fórmula de Bhaskara. No caso, o menos da fórmula, aí tem o delta, aí o delta é B ao quadrado menos 4AC sobre 4A. Então, esse menos é da fórmula, né? B ao quadrado, aí olha só, pessoal, o coeficiente B é quem acompanha o X, ó. E esse aqui é o coeficiente B. Ou seja, menos, aí K mais 2, só que tudo isso aqui ao quadrado, ó, isso aqui é o B, menos 4 vezes o A é 3, vezes o C, olha, o C aqui é K menos 1, vou colocar também entre parênteses, K menos 1, tudo isso aqui dividido por 4 vezes o A é 3, 4 vezes 3 vai dar 12. Lembrando que isso aqui é o Y do vértice, a gente já sabe que tudo isso aqui que é o Y do vértice tem que ser igual a 0. Dando uma reduzida aqui, o menos da fórmula, que é a barrinha de fração. Como aqui o expoente ele é negativo, né? A base é negativa, o expoente é par, e tudo isso aqui vai ficar positivo. Então é só você desenvolver, vai ficar K ao quadrado, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, menos aqui, ó, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes K vai dar menos 12K, e aqui menos 12 vezes menos 1 vai dar mais 12. Tudo isso aqui dividido por 12, né? 4 vezes 3, tudo isso aqui igual a 0. Bom, como esse menos aqui está aqui do lado de fora, eu posso... É como se nós tivéssemos isso aqui, ó. Eu posso multiplicar isso aqui por menos 1, os dois lados, e aqui fica positivo e aqui fica positivo, e fazendo meu pelos extremos, 12 vezes 0 dá 0, ou seja, a gente ficaria só com a parte de cima. Ou seja, a gente teria aqui, ó, K ao quadrado, 4K menos 12K dá menos 8K, e 4K mais 12, e 4 mais 12 dá 16, ó, igual a 0. Pronto, aí olha, gerou uma equação do segundo grau. Vamos achar aqui o delta para achar suas raízes. Então, B ao quadrado, aí o B é menos 8, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 16. Delta é igual, aqui dá 64, 4 vezes 16 é 64 também, só que menos 64. O delta dessa equação será igual a 0. Se o delta é igual a 0, x' é igual a x duas linhas. Né? Então, o x dessa equação vai ser menos da fórmula, menos 8, dividido por 2, ou seja, o x aqui, o x não, desculpa, não é x, é a força do hábito, né? Nessa equação aqui a variável não é x, né?
Nessa equação aqui, a variável que a gente está usando é o K. Então, K, que é o que a gente está procurando, aqui vai ser menos 8 sobre 2. Ou seja, o K aqui vai ser 4. Então, para que essa função ela gere um vértice em cima do eixo das abscissas, o K tem que ser 4. Vou dar só um tempinho aqui para vocês copiarem, porque eu vou precisar apagar aqui. Pronto, vou aqui apagar essa parte para poder fazer a questão 2. Vamos continuar aí, questão 2. Determine os possíveis valores de K. Aqui, ó, determine os possíveis valores de K, de modo que o gráfico da função do segundo grau, definida por f de x igual a x ao quadrado mais x mais 2k menos 3, não toque, né, o eixo das abscissas. Para que ele não toque o eixo das abscissas, o que tem que acontecer com o delta? O delta tem que ser negativo. Lembre que quando o delta é negativo, a função ela não tem raiz. Ela não tendo raiz, ela não toca o eixo das abscissas. Ou seja, substituindo aqui o delta é b ao quadrado menos 4ac, ou seja, tudo isso aqui tem que ser menor que zero. Então, o b na equação aqui é 1, então vai ser 1 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que também é 1, vezes o c na equação. Observe que o c da equação é tudo isso aqui, ó, que tudo isso aqui não está acompanhado da incógnita x. Então, a expressão 2k menos 3 ela vai ser o c da equação. Então, tudo isso aqui tem que ser menor que zero. Então, vai ficar 1 ao quadrado menos 4 aqui, ó, vezes 1 dá menos 4, vezes 2 vai dar menos 8k, menos por menos dá mais, voltando aqui, menos por menos dá mais, ou seja, 4 vezes 3 vai dar 12. Tudo isso aqui menor que zero. 1 ao quadrado aqui dá 1. 12 mais 1 dá 13. Joga o 13 para o segundo membro. Você vai ter 8k menor que menos 13. Multiplica a equação aqui por menos 1. Nós vamos ter que 8k é maior que 13, ou seja, a gente conclui que o valor de K tem que ser números maiores que 13 sobre 8. Bom, então o que acontece? Para que essa função aqui ela intercepte o eixo das abscissas, para que ela não tenha raiz, né, o K ele tem que ser um número real, né? Tal que esse mesmo K, para que isso possa acontecer, ele tem que ser maior que 13 sobre 8. Tá aí a resposta da segunda questão. Terceira questão. As raízes da equação 3x ao quadrado mais 7x menos 18 igual a zero são alfa e beta. Então ele está afirmando o seguinte. Ele está dizendo que o x' e o x duas linhas vão ser o alfa e o outro vai ser o beta. Ele quer que a gente descubra o valor dessa expressão aqui, ó, alfa ao quadrado
vezes beta mais alfa vezes beta ao quadrado menos alfa menos beta. Eu não aconselho você resolver a equação. Eu aconselho você trabalhar mexendo nessa expressão aqui. Vocês estudaram um assunto lá no 8º ano que é chamado fatoração por agrupamento. Então a gente pode fazer o seguinte: a gente pode agrupar aqui essas duas expressões e colocar em evidência o alfa e o beta. Então, alfa ao quadrado beta dividido por alfa beta, você vai ter só alfa. Alfa beta ao quadrado dividido por beta, você vai ter beta. Essas duas expressões aqui, o fator comum aqui delas, seria o menos 1. Então, colocando aqui o menos 1 em evidência, dentro do parênteses eu teria alfa mais beta. Aí o que a gente pode fazer aqui? A gente pode colocar a expressão alfa, beta, não a expressão alfa, beta, a gente pode colocar a expressão, no caso, alfa mais beta, né? Em evidência, né? Porque ela está aqui e está aqui. Então, nós podemos colocar aqui a expressão alfa mais beta, ou nem precisa, a gente pode calcular e deixar dessa forma mesmo. Vou dizer por quê. Observe que alfa vezes beta, né, é a mesma coisa que o x' vezes o x duas linhas, né? O alfa, aqui eu vou fazer aqui, o alfa vezes o beta seria a mesma coisa que o x' vezes o x duas linhas. E a gente aprendeu nas aulas passadas que x' vezes x duas linhas é a mesma coisa que c sobre a. Então, nessa equação, nós temos o c, que é menos 18, nós temos o c, que é menos 18, e nós temos o a, que é 3. Aí a gente conclui aqui, ó, que alfa vezes beta, que é o x' vezes o x duas linhas, é menos 6. A alfa mais beta é a mesma coisa que o x' mais o x duas linhas. Aí a gente aprendeu que o x' mais o x duas linhas é menos beta sobre a. E nós temos ali o b, né? Menos b sobre a. Nós temos o b. O b é 7 e o a é 3. Então a gente conclui o seguinte, que alfa mais beta equivale a menos 7 terços. Então, o que acontece? É só pegar agora esses valores e substituir aqui, ó. Quem é alfa vezes beta? Alfa vezes beta é menos 6, o valor que eu encontrei ali, né? Menos 6, vezes. Quem é alfa mais beta? Alfa mais beta é menos 7 terços. Menos, né? Menos alfa mais beta, que é menos 7 terços, aí menos 7 terços, dentro do parênteses aqui. Menos por menos aqui dá mais, 6 vezes 7 dá 42, sobre 3. Menos por menos dá mais, aí eu vou ter aqui mais 7 sobre 3. E 42 terços mais 7 terços dá 49 terços, que é o somatório da expressão procurada. Então a resposta aqui, letra B. Continuando aí, ó, quarta questão. Os valores, ou o valor, né, de m para que a equação x ao quadrado mais mx mais 3 igual a zero tenha apenas uma raiz real. Para que uma equação tenha apenas uma raiz real, o delta da equação tem que ser igual a zero. Ou seja, o b ao quadrado menos o 4ac tem que ser igual a zero. Bom, o b na equação lá é m, então você vai ter m ao quadrado menos 4 vezes o a da equação é 1, vezes o c, que é 3. Tudo isso aqui igual a zero. M ao quadrado é igual a menos 12, igual a zero. M ao quadrado é igual a 12. M vai ser mais ou menos
a raiz quadrada de 12. Lembrando que 12 fatorado é 2 ao quadrado vezes 3. Ou seja, o m vai ser mais ou menos 2 raiz de 3. O 2 pula para fora da raiz, né? Resposta da questão, letra D. E quinta e última questão diz o seguinte: um quintal tem a forma de um retângulo, né? Você tem um quintal, ele tem a forma de um retângulo, tal que a medida de um dos seus lados é o triplo da medida do outro. Então, se aqui é x, aqui vai ser 3x. Da medida do outro, e seu perímetro, a expressão 2p representa o perímetro, né? O seu perímetro vai ser igual à sua área, a área do retângulo. Lembre que para calcular a área do retângulo a gente usa a relação base vezes altura. Então, o perímetro do nosso terreno aqui é a soma dos lados. Então, 3x mais 3x, 6x, 6x mais x vai dar 8x. Então, essa expressão representa o perímetro, é igual a área é base vezes a altura, ou seja, 3x vezes x. 3x vezes x dá 3x ao quadrado igual a 8x. Organizando aqui, nós vamos ter 3x ao quadrado menos 8x igual a zero. Nós vamos ter uma equação incompleta do segundo grau. Essa equação eu vou resolver colocando o x em evidência. Coloca o x em evidência, você vai ter 3x menos 8 igual a zero, ou seja, uma das raízes da equação é zero. Só que como o x aqui está representando medidas, tamanho, o x aqui igual a zero nós não utilizamos. Nós vamos utilizar o 3x menos 8 igual a zero, iguala também a zero. Passo o 8 para o outro lado, ou seja, x é igual a 8 terços. Então, 8 terços é o lado menor. O lado maior é 3x, né? Ou seja, 3 vezes 8 terços. Cancelou, cancelou. Ou seja, o lado maior mede 8. Com isso, nós finalizamos a nossa aula. Certo? Aí a gente pode tirar alguma dúvida, alguma questão nas aulas do MIT. Lembrando que ficaram algumas questões da aula de inequação. Essa eu prefiro resolver com vocês também ao vivo na aula do MIT. Então, pessoal, até a próxima aula e bons estudos.